Vamos lá, galera, para mais um devocional, mais um dia do nosso devocional, uma vida com propósito. E o dia de hoje é dia 29, aceitando sua missão. Com esse dia, nós já estamos faltando 13, é isso? Isso, 13 dias para a gente finalizar nosso devocional e partir para a nossa próxima missão. Mas vamos falar desse dia aqui, que é aceitando sua missão. Deixa eu ver o que eu posso falar antes com vocês sobre isso. Já li ele hoje, né? Acordei até um pouquinho com dor de cabeça. E é isso aí. Mas cada vez que eu leio um desses capítulos, ele tem uma instrução, tem uma palavra específica para mim. Mas vamos desenvolvendo aqui. Foi o próprio Deus quem fez de nós e o que somos e que nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras que ele planejou para nós há muito tempo atrás. Efésios 2:10. Eu te glorifiquei na terra ao cumprir até o último detalhe de tudo que me mandaste fazer. João 17:4. Você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. Gente, bem aqui, nesse comecinho, eu já entendi uma coisa, né? Foi a mensagem, né, que veio para mim. Você foi criado para fazer a diferença no mundo. Então, quando eu olhei para esse capítulo, né, eu olhei para essa primeira parte aqui, a primeira coisa que eu pensei foi, existem muitas pessoas que elas estão, e isso eu tô falando, inclusive eu, né, pensando o seguinte, cara, eu quero ser grande, eu quero fazer algo grande para o Senhor, eu quero fazer isso para o Senhor, eu quero fazer aquilo outro para o Senhor, e elas estão esperando Deus fazer todos os astros do céu se alinharem, todos os recursos, todos os ricos baterem na porta dela, derem dinheiro na mão dela, fazer todo o planejamento para que ela seja exaltada diante de povos e nações. Só que ela não sai de casa, não faz nada. E foi uma das coisas que eu olhei para esse capítulo, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Nós queremos ser grandes, nós queremos fazer coisas grandes para o Senhor, mas nós não entendemos isso bem aqui, Ele nos chamou para fazer a diferença nesse mundo. Rogério, nós podemos ser grandes nesse mundo? Sim, mas é você que vai buscar fazer isso para Deus. Não é Deus que vai fazer isso para Ele mesmo, para te abençoar, para que tu seja o glorificado. Não. Eu entendi justamente isso. Você dá um passo com relação a Deus e glorifica Ele. Tudo que você faz, se você pensa nele, se você faz para Ele, você glorifica Ele. Uma das coisas que eu estava conversando até com meu irmão já nessa semana foi justamente isso. Às vezes a gente está procurando, Deus, qual é a faculdade que eu quero fazer? Senhor, com quem eu quero casar? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que... Gente, você é cristão, você é salvo. Você escolheu servir a esse Deus. Ele te deu liberdade de escolha. Você tem a opção agora de escolher o que você quiser. Você pode escolher tanto bem como mal. Você pode escolher a bênção e a maldição. Você tem a opção de fazer aquilo de errado ou fazer o certo. Você agora é salvo. Você é permitido escolher. Aí você quer que Deus escolha por você? Não, não faz sentido, gente. O que eu acho interessante na nossa vida cristã é que nós podemos escolher para Deus. Nós podemos escolher fazer algo para Deus. Nós podemos fazer algo para Deus. E não esperar que Deus diga para a gente aquilo que nós devemos fazer para Ele. Gente, já está na palavra, já está revelado na palavra. É só você abrir a Bíblia e você fazer. Cara, isso aqui é bem que Deus pede para a gente fazer isso. Eu vou fazer. Ou seja,
Não vem uma revelação extraordinária do céu para você fazer algo para Deus. Não. Tudo que Deus quer que você faça está na palavra. Você abre a palavra, cara, isso aqui é bem legal, acho que, tipo, isso aqui é muito difícil para mim fazer, não vou fazer ainda. É uma boa ideia você pensar dessa forma. Mas, cara, isso aqui é fácil, eu acho que eu consigo fazer. Você vai lá e faz. Quando você faz para Deus, você glorifica a Deus. A Deus. Uma das coisas que eu coloco esse assunto como uma máxima hoje, né, que é uma coisa muito interessante. Eu passei vários anos da minha vida sem pensar em faculdade, sem achar que faculdade era importante para mim. E realmente nunca foi importante para mim. Até hoje não é aquele negócio que eu fico, uau, eu quero fazer uma faculdade. Eu, no começo da minha juventude, acho que na época, acho que de 16 para 17 anos, eu fazia a pergunta assim, qual a faculdade o senhor quer que eu faça? Ou quando eu estava com 20 anos, assim, o que o senhor quer que eu faça? Qual faculdade o senhor tem para mim? Qual a esposa que o senhor quer que eu case? Tal. E tudo isso é revelado na palavra. Tudo eu sabia que Deus, como Deus queria, como Deus busca, como Deus julga todas as coisas, como Deus analisa tudo. E eu comecei a... E engraçado que foi em ano 2025 que eu fiquei em crise. Uma crise tão besta, acho que Deus colocou essa crise assim só para me despertar. Que era, Rogério, se eu pedisse um trabalho para ti, ou se alguém pedisse um trabalho para ti, qual era a resposta? Qual era a tua resposta? Rogério, tu trabalha com o quê? Foi a minha primeira dúvida. Aí eu falei assim, cara, eu não sou pedreiro, não sou carpinteiro, eu não sou eletricista, cara, o que que eu sou? O que que eu faço? E eu demorei, eu fiquei em crise mesmo, eu fui orar, fui perguntar a Deus, beleza, tá bom, agora eu sei que eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que ter algo para executar. Qual é a minha profissão? Senhor, o que que eu devo fazer? E foi nesse sentido que eu pensei, não é o que é que Deus queria para mim, mas foi nesse período de crise que eu pensei, o que que eu quero fazer, o que que eu quero aprender, o que que eu posso fazer com minhas mãos, que eu posso entregar nas mãos de Deus, como uma oferta. O que que eu posso é, construir, o que que eu posso fazer nessa terra de diferente que eu possa simplesmente, Deus, está aqui, ó, olha o que eu fiz para ti. Quando você vai ver Abel e Caim, quando você vai ver Abraão, você não vê Deus pedindo uma oferta para esses caras. Em Abraão a gente tem o sacrifício de Isaac, mas vamos pegar só o exemplo de Caim e Abel, e você vai ver isso durante algumas pessoas. Você não vê Deus pedindo, ei, me traz uma oferta aí, estou precisando de uma oferta aqui. Você vai ver Caim e Abel separando algo daquilo que eles tinham produzido. Então eu penso o seguinte, poxa, Deus não deu o livre-arbítrio para a gente agradar Ele por nossa própria vontade, por aquilo que nós desejamos fazer. Então, quando nós queremos agradar a Deus, nós fazemos algo para agradar a Deus. Então, eu pensei, Deus, essa faculdade ela faz isso. Estrategicamente, ela me leva em tal lugar assim. Eu consigo atuar dentro dessa área bem que, e eu consigo fazer isso bem que para a sua glória. E foi por isso que eu consegui definir um tipo de faculdade. Rogério, agora tu já está fazendo? Não, porque agora eu preciso estudar, preciso fazer uma prova ou preciso ter recursos para fazer essa faculdade. Concluir a faculdade, eu tenho que necessariamente fazer aquilo que eu me propus a fazer ao Senhor. Agora, se eu vou fazer só uma faculdade por fazer, porque eu quero que Deus... Gente, eu fico até ousado com isso, mas Deus vai dar uma resposta para ti para quê? Para tu jogar aquela resposta fora? É que nem vocês, Deus, eu quero um trabalho. Aí Deus te dá um trabalho, a primeira coisa que você não faz é ir para a igreja. Deus, eu quero casar. Aí Deus te dá uma esposa, aí a primeira coisa que você faz é sair com sua esposa pelo mundo e esquece Deus. Não serve mais na igreja, não serve mais na sua célula, na sua comunidade. Você esquece todo mundo porque você acabou de receber uma bênção que Deus te deu. Deus não te deu a bênção? Deu? Sim. Então por que tu não serve Ele? Ah, não, porque eu não tenho tempo. Porque agora eu tenho que me preocupar com minha esposa, tenho que me preocupar com minha faculdade. Gente, não existe aquele negócio de Deus te dar algo se não for para glória dele. Da mesma forma que você tem que entender que você, às vezes, vai decidir algo que seja para glória a Deus, para glorificar a Deus, para dar glória a Ele. Então, se você decide fazer uma faculdade, é para a glória dele, você vai saber qual a faculdade vai glorificar Ele.
Se você decide casar, você vai saber qual o seu cônjuge que vai glorificar ele. Se você decide namorar, a mesma coisa, vai ser nesse processo. Se você decide fazer qualquer coisa na face da terra, seja gravar um vídeo para o YouTube, se você está fazendo para ele, você vai entender e você vai glorificar ele. Que o objetivo não é simplesmente você colocar aquilo que você quer em primeiro lugar, mas aquilo que está por trás daquilo. Ou seja, se tudo que você faz é para a glória de Deus, então você vai fazer tudo durante seu dia para a glória dele. Ah, Rogério, mas a falar assim é fácil. Sim, mas foi assim que eu descobri qual faculdade eu quero fazer. Eu entendendo que a faculdade não era para eu ser o cara, o bonzão, mas para Deus ser glorificado com isso. É como se eu parasse e, Deus, o que eu posso fazer? Qual faculdade eu posso fazer? E acho que essa deveria ser a nossa pergunta. Deus, qual a faculdade que eu quero fazer? Qual a faculdade que eu posso fazer que se encaixa nas minhas habilidades, em que eu poderia fazer isso e ainda assim te ofertar esse serviço para o Senhor? Se a tua faculdade hoje, e eu vou falar isso para quem talvez esteja ouvindo, se a tua faculdade hoje, ela te conduz a você servir outras pessoas para Deus, show. Agora, se ela está te conduzindo a só ganhar dinheiro, meu irmão, eu acho que é melhor você repensar essa sua faculdade. Ah, Rogério, mas é um curso que eu me identifico. Sim, mas o problema às vezes talvez não seja nem o curso e nem aquilo que você vai ganhar com esse curso. Mas o que você vai fazer com esse curso? Vai ser para a glória de Deus? Você vai servir outras pessoas para a glória de Deus? Ou tudo que você ganhar nesse curso, todos os recursos, todas as habilidades, tudo você vai servir, vai colocar para você? Porque é disso bem que nós estamos falando, sobre aceitar a missão. Você não foi salvo para ficar lá sentadinho, agora Jesus me salvou, eu vou para o céu. Não, você foi salvo para salvar outras pessoas, você foi salvo para ajudar outras pessoas, você foi salvo para consolar outras pessoas. E a gente tem que entender isso o mais rápido possível. Nosso amor um pelos outros dá testemunho que já passamos da morte para a vida. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar outras pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo deseja servir. Se você é cristão, então é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Somos curados para ajudar outros, somos abençoados para ser uma bênção, somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. Independente de seu emprego ou sua carreira, você é chamado para ser um cristão que sirva em tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. Uma das coisas que eu entendi, eu demorei a entender muito isso, é que eu achava que servir era só servir na igreja, todo domingo. Todo domingo eu tô lá, eu vou ajudar no som, eu vou ajudar no ministério de louvor, eu vou ajudar ali na atmosfera, eu vou ajudar ali no estacionamento, eu tô bem aqui segurando as plaquinhas, eu vou colocar água pro pastor, eu vou levar uma água pro cara na mídia, eu vou ajudar mesmo. Eu achava que tudo isso estava atrelado a um prédio, a uma instituição, a estar junto na igreja. Mas eu descobri, gente, que nós somos salvos, claro, nós temos que servir na nossa casa, e nós temos que servir primeiro na nossa casa para a gente aprender, mas na segunda-feira você não vai trabalhar, você vai servir. Na segunda-feira existe uma outra pessoa que ela precisa do seu serviço, ela precisa que você ajude ela a alguma coisa. Rogério, mas é a função dela no trabalho. Se mesmo que seja a função dela no trabalho, é sua função como cristão servir a sociedade. Às vezes a gente confunde de achar que nós devemos servir somente os cristãos, somente a igreja, somente... Não, o serviço, ele é geral. Quando eu falo isso bem aqui, você foi criado para fazer a diferença no mundo, a gente pensa o seguinte: Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá e outros grandes nomes de pessoas que fizeram coisas extraordinárias aqui nesse mundo. Essas pessoas, elas decidiram servir a sociedade e causaram um grande impacto no mundo. Jesus, quando ele veio, ele não veio para a galera que estava dentro da igreja. Ele veio para um povo específico, que foi os judeus, porque por causa de uma aliança. Mas ele veio para salvar pobres,
pecadores, pessoas que estavam perdidas. Quando Paulo foi chamar os gentios, galera perdida, a galera aqui, todo mundo falou, não, o evangelho não é para eles, o evangelho é só dos judeus. Gente, se não fosse esse serviço desses homens para outras pessoas que não estavam dentro da redoma cristã, gente, eles não teriam impactado o mundo, não teriam salvado outras pessoas. Às vezes esse é o nosso problema, achar que nosso serviço só tem um objetivo. É como se eu levasse uma água a uma pessoa que não é cristã. Ah, eu não posso, eu tenho que levar água só para o cristão. Não. Como é que você vai alcançar? Como é que você vai pregar o evangelho? Como é que você vai anunciar o evangelho para essa pessoa se você não leva água para ele? Eu tinha um costume de fazer isso. Acho que, não sei se foi meu primeiro emprego, mas acho que eu era jovem aprendiz no Itaú, né? No banco. E eu me lembro que teve uma situação em que uma pessoa, eu acho que talvez ela se sentiu ameaçada, mas eu era só um jovem aprendiz. Ela já era uma assistente comercial. Ganhava bem, tinha benefício e tal. E ela começou a falar mal de mim. Uma guarda, né? Eu não lembro o nome dela hoje. Eu falei assim, cara, mas por que essa pessoa tá falando mal de mim, cara? Eu sou só um jovem aprendiz. Não tem motivo nenhum para eu. Ela já é uma pessoa consolidada aqui na empresa, já bate a meta. Eu não tenho. Ainda tô começando a minha vida, tô ajudando pessoas no caixa eletrônico. Aí a vigia lá, num dia ela falou assim, Rogério, é porque ela tá se sentindo ameaçada, é porque ela acha que tu pode tomar o lugar dela. Eu falei assim, oxi, não faz sentido nenhum. Eu falei, mas Rogério, tu tá fazendo as coisas diferentes, coisas que ela não faz. Beleza. E depois que eu soube isso, eu já tava na Igreja da Paz nessa época, eu fiquei assim preocupado. Eu falei, gente, poxa, mas eu sou só um jovem aprendiz e ela já tá muito mais evoluída, ela tem muito mais chega em cargo de gerência. E eu me lembro que depois que eu soube disso, né, eu tinha duas respostas a tomar. A primeira, tratar ela como uma exclusão, não falar mais com ela, não tratar mais ela, ou continuar fazendo aquilo que eu já fazia muito bem, servir. E eu me lembro que eu aprendi isso muito, e eu fazia isso sem entender. Depois eu comecei a fazer entendendo. Que existia várias meninas nos caixas, né? E elas estavam trabalhando direto. E às vezes elas não levantavam para nada. Às vezes levantavam só para descansar um pouco as pernas na hora do almoço. Mas às vezes elas precisavam de água. Às vezes elas precisavam de um café. Às vezes elas precisavam de alguma coisa. Só que elas não me pediam. Isso que era interessante. Elas não pediam. E teve pessoas que falaram assim, nossa, Rogério, tu é tão besta, tu tá levando café para essas pessoas. Eu falei, gente, isso aqui não vai cair em minha mão. O que custa eu fazer uma coisa boa para essa pessoa? E quando eu descobri que essa moça ela estava me criticando, eu comecei a servir ela muito mais. Eu comecei a ser gentil ainda muito mais. Eu comecei a servir muito mais. Até que teve um momento que outras pessoas já estavam abusando do meu servir. E não, já traz isso. Aí eu falei, gente, independente se a pessoa está abusando ou não, eu ainda vou continuar servindo, eu ainda vou continuar fazendo aquilo que está dentro do meu coração, que é fazer a minha essência, servir, ajudar. Se eu puder levar um copo d'água, eu vou levar. Se eu puder levar um cafezinho, eu irei levar. E a gente tem que entender justamente isso, que a gente foi chamado, gente, foi chamado para servir as pessoas, independente de qual seja a atmosfera que nós estejamos, o lugar que nós estejamos, nós somos chamados para servir. Porque é assim que as pessoas vão conhecer o nosso Cristo, com amor, com o serviço. Cara, esse cara não precisa servir, mas ele está lá e serve. Cara, esse cara não precisa fazer isso, mas ele vai lá e faz. Não para mostrar para todo mundo, mas porque isso é a identidade dele. Servir é a essência da vida cristã, como nós já falamos aqui. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maioria da parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos do que em servir. Dizemos, eu estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, em vez de dizer, estou procurando um lugar onde eu possa ser uma bênção. Esperamos sempre que os outros nos sirvam, não o contrário. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando os outros. Jesus disse, se você insistir em salvar sua própria vida, você a perderá.
Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova que é a salvação. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes no Evangelho. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruísta. E novamente a gente volta. Gente, servir. Rogério, beleza, entendi. Servir é importante. Eu quero servir. Então, como eu começo? Gente, talvez alguns de vocês que estejam aqui sejam alguns irmãos meus na igreja. E uma das formas que eu acho muito interessante é que o serviço ele não precisa de escala. Existe uma escala de serviço, mas o serviço a Deus não precisa de escala. Por exemplo, já teve vezes em que eu tinha dinheiro, tinha recursos, né? Eu falei assim, cara, eu posso honrar alguma pessoa. Ou eu comprava um livro, ou eu, cara, eu vou pagar um churrasco para ti hoje. Cara, eu vou levar um presente para ti hoje. Ou às vezes eu descobria o que uma pessoa gostava e fazia isso. E é muito interessante porque isso é um treino de serviço. Mas hoje na igreja, em uma escala de serviço ou não de serviço, eu ainda estou servindo. Não quer dizer que eu seja todo o tempo ativista, que todo o tempo eu estou servindo lá. Não, na maioria das vezes eu me comporto como se eu não estivesse nem servindo, mesmo servindo. Como assim, Rogério? Não servir servindo? Quando você servir, eu te aconselho a pensar o seguinte, você está servindo a Deus. Então, cada coisa que você fizer, se você tirar uma cadeira de lugar, botar uma cadeira no lugar, se você ajeitar um cabo no chão, se você colocar os microfones, se você limpar o microfone, se você levar um copo de água para a pessoa na mídia, se você fizer tudo isso pensando em Deus, você está servindo. Só tem um detalhe. Você está na escala e você tem que ministrar no louvor, você tem que segurar uma plaquinha, você tem que ajudar dentro do auditório ou qualquer outro lugar. Mas se você está na escala e você focar no seu serviço e esquecer de para quem você está servindo, aí já é outro problema. Então, você tem que servir pensando em servir da melhor excelência às pessoas, mas sempre pensando em Deus. Então, às vezes eu estou em um culto, eu sei que eu preciso também ser ministrado. Então, eu sirvo como se eu não estivesse na escala de serviço. Simples assim. Então, eu não sirvo pensando em estar numa escala e nem dependente de uma escala. Eu sirvo porque eu preciso servir ao meu rei. Eu sirvo ele quando eu sento e presto atenção no culto. Eu sirvo ele quando eu boto qualquer, sei lá, uma água para uma pessoa, quando eu... Existem várias formas, cada ações você pode servir. Mas uma das coisas que eu penso, quando eu estou lá e eu preciso ser ministrado também, eu entendo que eu não preciso de uma escala para servir, mas eu respeito a escala do serviço. É isso que é interessante. Você não rouba o lugar ou a oportunidade de outra pessoa servir. Deixa lá aquela pessoa servir. Se existe a oportunidade de você servir, sirva. E sempre vai existir oportunidade. Rogério, não, mas na minha igreja não tem. Tem, sempre tem. Sempre tem. Você pode chegar lá no bebedouro e ver um monte de copo lá. Você pode recolher o lixo, botar outro saco de lixo, levar outro saco de lixo lá para fora. Você está servindo. Você pode, sei lá, ceder o seu lugar na cadeira para um visitante sentar. Você está servindo. Então, existem inúmeras formas de você servir. Você pode fazer inúmeras coisas. Rogério, mas aí, beleza. Por exemplo, eu até brinco, teve uma vez que eu brinquei, né, que a gente estava capinando uma parte do terreno. Falei, gente, eu quero servir. Você quer servir mesmo? Tem um terreno bem aqui para você limpar. Vamos servir. Isso eu acho que é numa segunda-feira. Então, a gente não serve só no domingo, a gente serve todos os dias da semana para todas as pessoas. Rogério, mas eu não sou um cara extrovertido que nem tu, que fala para a câmera, que grava um vídeo. Rogério, eu não sou esse tipo de pessoa. Como é que eu vou servir? Vamos lá. Moisés gaguejava,
Gideão era pobre, Sansão, codependente, Raabe, imoral, Davi cometeu adultério, como a gente sabe, tinha vários problemas com familiares, Elias tinha ideias autodestrutivas, era Jeremias, que ele é considerado o profeta chorão, era depressivo, eu acho que eu me pareço com ele. Jonas era relutante, Noemi viúva, João Batista vivia no deserto, vestindo roupa, ou com pele de camelo, comendo gafanhoto. Pedro, muita gente é que nem Pedro aqui. Marta, trabalhava pra caramba. Samaritana, gente, a conversa mais difícil da Bíblia. Zaqueu, Tomé, cheio de dúvida. E Paulo, o perseguidor top. E Timóteo, tímidozinho. Rogério, eu não sou um cara que nem tu, extrovertido. Não sou um cara que grita no meio da igreja, que nem tu, que louva no meio da igreja. Existe uma lista de pessoas que, se você for olhar a história delas, não faz sentido Deus usar elas. Só que eu anotei uma frase aqui. E graças a Deus, e eu digo graças a Deus, e você deveria dizer graças a Deus. Ele não usa pessoas perfeitas. Ele não usa pessoas perfeitas, a não ser Jesus, que já era perfeito. Mas ele não usa pessoas perfeitas para fazer aquilo que ele precisa fazer. Ele usa quem está disponível, quem está com o coração disposto. Numa reunião ontem, eu finalizo com isso, o pastor falou o seguinte: quando Deus precisou de um rei, ele procurou um coração. Então, quando você pensar sobre servir, quando você entender sobre servir, eu desafio você a aceitar a sua missão. Aceite sua missão. Eu nasci para servir. Não de forma ativista, não de qualquer jeito, mas sempre que você servir, pense em Deus. E eu falo da seguinte forma: existe uma passagem na Bíblia que eu não lembro a referência, meu erro, e eu devo resolver esse ano ou o próximo ainda. Quando Jesus fala para os discípulos: quando eu estava nu, vocês me vestiram; quando eu estava com fome, vocês me deram de comer; quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. Os discípulos olham para ele: Senhor, mas quando foi que nós estivemos nu? Quando nós tivemos com fome e com sede, e que nós fizemos isso? Aí ele vai dizer: quando vocês fizerem isso a esses pequeninos, vocês também estarão fazendo a mim. Então, quando você cede o seu lugar na igreja para um visitante sentar, você está servindo a Jesus, você está fazendo para Jesus. Quando você leva um copo de água para alguém que você não conhece, ou talvez até que você conhece, mas que você percebe que pode, aquela pessoa, tipo na mídia, geralmente as pessoas não sabem, você leva alguém que está lá na projeção um copo d'água, não porque você é bonzinho, porque é seu amigo, você está servindo um copo d'água para Jesus. Quando está na rua, tem uma pessoa que esteja passando fome e tal e tudo mais, e você paga um lanche para essa pessoa, ou quando você recebe uma pessoa dentro dessa casa e permite que ela almoce com você, você está servindo a Jesus. Você não está servindo aquela pessoa, você está dando almoço para Jesus. Eu fico tão maravilhado com isso, porque foi isso que me fez compartilhar, agir de forma diferente. O meu serviço hoje, eu vejo que cada vez que eu trato uma pessoa bem, que eu honro uma pessoa, que eu presenteio uma pessoa, eu não estou presenteando a pessoa. Eu estou fazendo isso diretamente para Jesus. Quando eu dou água para uma pessoa, quando eu abraço uma pessoa, quando eu dou consolo a uma pessoa, eu estou fazendo isso para Jesus. Eu não estou fazendo isso para a pessoa. Quando eu me disponho a sair de casa no domingo ou na semana e eu decido servir alguém, eu estou fazendo isso para Jesus. E assim, eu finalizo. Que Jesus seja o centro da sua vida, seja o centro do seu coração. Que cada vez que você der um passo de serviço, cada vez que você tiver a oportunidade de ajudar alguém, seja com um prato de comida, seja com água,
seja com roupas, inclusive nós vamos ter o nosso bazar na nossa igreja. Faça isso pensando sempre em Jesus. Até o próximo vídeo.